De acordo com Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé discordaram sobre João Marcos como companheiro de trabalho, pois ele os havia deixado em Perge, na Panfilha. Assim, Paulo levou consigo Silas ao invés de Barnabé na viagem que fez pela Síria e Cilícia, com o intuito de fortalecer as igrejas. Em Listra, ganharam um novo companheiro, Timóteo, filho de um pai grego e uma mãe judia que havia aceito o Evangelho, e prosseguiram visitando as regiões da Frígia e Galácia. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar nas províncias da Ásia e Bitínia, os missionários chegaram a Troade. Em Troade, Paulo teve a visão na qual um homem macedônio suplicava que ele fosse para Macedônia e os ajudasse. É possível que Lucas tenha se juntado ao grupo de colaboradores de Paulo em Troade, pois é a partir desta cidade que o autor começa a fazer o seu relato na primeira pessoa do plural. Paulo e Silas atenderam à visão e navegaram para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegaram à Europa e desembarcaram em Neápolis. De Neápolis, Paulo e Silas se deslocaram uns 16 quilômetros para o interior, até uma cidade chamada Filipos. Em Filipos, Paulo levou para a fé em Cristo uma mulher chamada Lídia, que comercializava tecido púrpura. Depois de livrar uma escrava de um espírito que lhe permitia prever o futuro, e, com isso, levantar a ira dos proprietários da jovem, Paulo e Silas foram arrastados até a praça da cidade e colocados diante das autoridades. Foram açoitados e encarcerados, mas foram libertos depois de um terremoto durante a noite, e Paulo aproveitou a ocasião para levar o carcereiro a Cristo. Os dois missionários continuaram sua jornada pela Macedônia, passando por Anfípolis e Apolônia, até chegar à cidade portuária de Tessalônica, onde ficaram hospedados na casa de um cristão chamado Jason. Ao ouvirem a mensagem de Paulo, levaram Jason e vários outros cristãos para as autoridades da cidade. Paulo e Silas fugiram de Tessalônica durante a noite e foram enviados cerca de 80 quilômetros ao sul para a cidade de Bereia. Lucas comenta sobre seus habitantes. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A mensagem de Paulo foi bem recebida em Bereia, e várias mulheres e homens gregos, bem como muitos judeus, aceitaram a Cristo. Porém, alguns judeus de Tessalônica foram a Bereia e incitaram o povo contra Paulo. Por isso, Paulo deixou Silas e Timóteo naquela cidade e partiu sozinho para Atenas. Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria dos atenienses. Um grupo de estoicos e epicureus começou uma discussão com o apóstolo e ele foi levado ao famoso conselho do Areópago. Paulo havia visto um altar com a descrição "ao Deus desconhecido" e usou-a como tema de seu discurso aos membros do conselho. Em Atos, Lucas observa que alguns homens se agregaram a ele e creram, dentre eles Dionísio, um membro do Areópago. Paulo seguiu viagem para Corinto, onde encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. A cidade de Corinto ficava num lugar estratégico, uma colônia romana e cidade portuária cosmopolita, conhecida por sua imoralidade. De acordo com o registro de Lucas, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, trabalhando na confecção de tendas e ensinando a palavra de Deus. Sofreu oposição intensa dos judeus que o levaram à presença de Galho, o procônsul romano da Acaia.
Depois de passar 1 ano e meio em Corinto, Paulo navegou para Éfeso, na atual Turquia.